Estamos de volta ao programa Bate-Papo, recebendo hoje em nossos estúdios, diretamente da Feira Internacional do Agronegócio, Green Farm, o deputado federal José Medeiros. Ele que é um político brasileiro que atua especialmente em prol do agronegócio e na defesa de pautas conservadoras. Natural do Mato Grosso, Medeiros tem sido uma voz ativa na Câmara dos Deputados, ocupando posição de liderança em importantes comissões, como Comissão da Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, como um dos parlamentares mais produtivos do país. Primeiramente, seja bem-vindo, uma satisfação ter o nosso programa, deputado. Satisfação é minha, Crispim. Quero cumprimentar todos que estão nos assistindo. Deputado, começando o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre esse mandato, né? Esses 2 primeiros anos de mandato. É a sua segundo mandato como deputado federal. Deputado federal. 2023 e 2024. Faz uma retrospectiva para a gente. Olha, nós estamos passando por um momento bem sui generis da história do nosso país, um momento complicado em termos de política, de cenário internacional, cenário interno também. E nós já começamos 2023 numa luta muito grande, porque a gente entende que quando não há um controle das contas do governo, quem sofre são as pessoas que têm menos possibilidade econômica. E o governo que entrou, por uma visão de um entendimento econômico diferente, eles têm a linha de gastar mais, porque, segundo eles, gastando mais, isso teria impacto positivo na economia. Então, logo de cara, em 2023, nós nos deparamos com uma PEC para ser votada para autorizar gastos vultuosos, coisa de mais de 1 bilhão. E de lá para cá só aumentou, e a gente tentando conter isso, porque ao mesmo tempo que o governo busca gastar bastante, ele busca arrecadar mais. E esse arrecadar mais é no bolso das pessoas, do profissional liberal. Então, esse foi um enfrentamento muito forte que nós tivemos que fazer. Outro ponto: projetos que, de certa forma, dificultam a vida do produtor rural, das pessoas que produzem no Brasil. Se aliando a pautas internacionais de interesses de concorrentes brasileiros. E cito aqui, por exemplo, moratória da soja, e em todos os biomas. E, de certa forma, travas com restrições para a busca de financiamento. Enfim, uma dificuldade muito grande do produtor rural trabalhar. Sem falar que, aliado a isso, muitas pautas tendo como pano de fundo a defesa dos indígenas, mas que a gente sabe muito bem que é, na verdade, uma forma de atacar o agro. O Congresso reagiu, eu tive a satisfação de fazer parte disso, dessa linha de enfrentamento no combate a essas pautas do governo, principalmente na questão do marco temporal. E, paralelo a isso, houve também eu diria que um retrocesso em termos de liberdades no nosso país. Isso, de certa forma, impactou muito o agro, porque o agro é uma parcela da população, e é preciso a gente entender isso, até por questões históricas. Quem é o cara do agro? É o cara bastante conservador, bastante defensor da família. E o agro também foi muito afetado por isso. Muitos agricultores presos, muitos com suas terras embargadas, seus veículos, por causa das pautas de defesa da democracia. Eu entrei com vários projetos nessa linha, inclusive um projeto meu de 2022 ainda, antes do 8 de janeiro, propondo anistia para todas as pessoas que, porventura, estivessem sendo punidos por se manifestar, por falar alguma coisa. Então foram 2 anos até agora de muito enfrentamento, muito acirramento e muita dificuldade em defender a normalidade do Brasil. Falando na parte de segurança, falando na parte do agro, recentemente a Comissão de Agricultura aprovou o projeto que o senhor relatou, proibindo a concessão de crédito rural para invasores de terras. Quais são os impactos esperados dessa medida para a segurança do campo? Olha, nós temos uma preocupação muito forte, porque nós temos um movimento clandestino no Brasil, mas que tem poderes mais do que alguns ministérios.
Cito, por exemplo, o caso do MST, que o MST, para a gente entender, ele faz parte de uma rede de sustentação do Partido dos Trabalhadores, que é o partido do governo. Assim como na Venezuela, o governo tem suas milícias, tem seus chamados coletivos, aqui o governo tem seus coletivos, que é o pessoal da CUT, o pessoal do Movimento Sem Terra, MTST, é a retaguarda para fazer o serviço sujo que o partido oficial do governo não quer fazer. Então eles invadem terra, eles roubam gado, eles quebram estações de pesquisas. E eu diria que nessa esteira a gente tem tido uma atuação no sentido de buscar trazer segurança para aquela pessoa que produz no campo. Nós tivemos um avanço bom, que já foi o fato dessas pessoas poderem ter arma na sua propriedade. Isso já inibiu um bocado. Mas nós temos ainda que avançar para que esse movimento, se porventura invadir alguma propriedade, ele fique cadastrado, todas aquelas pessoas, para que elas não tenham acesso a financiamentos, a nenhum serviço de benefício público, porque não dá para a população ficar beneficiando quem atenta contra a própria sociedade. Gostaria de tocar no assunto que é sobre o meio ambiente. A gente vê que o índice, nos últimos anos, esse ano está batendo recordes na parte climática, nos focos de incêndio. Nós temos um gráfico fazendo um comparativo, deputado, de 2023, 2024, nesse mês de setembro, que tem dias que, eu fazendo um comparativo, dia 10, dia 9 do ano passado, estava com 100 a 200 focos de incêndio. Esse ano foi para 3.000, 3.500. O senhor, como um parlamentar diretamente de Brasília, como o senhor vê essa parte climática e como a gente pode resolver? Porque a preocupação é muito grande, que parece que cada dia que passa, cada ano que passa, está ficando pior e está ficando incontrolável. E não pode continuar assim. Nós temos o problema dos incêndios, são bastante complexos. Inclusive, quando nós estávamos no governo e o PT criticava muito, eu cansei de falar, olha, essa não é uma pauta de esquerda ou direita, essa é uma pauta de todo mundo. Era importante que vocês largassem as pedras, o estilingue, e passassem a pensar que amanhã ou depois vocês poderão estar no governo e vão estar na responsabilidade de resolver isso. O que acontece? A própria esquerda, o próprio Partido dos Trabalhadores, PSOL, PSB e entre outros, tem uma grande responsabilidade, eu diria que na piora desse cenário. Por quê? Geralmente essas pessoas, boa parte delas, esses formuladores de opinião, formuladores de políticas ambientais, eles geralmente vivem na faixa litorânea. São pessoas que entendem bastante do mundo a partir da teoria. E eles não estão acostumados a pisar no chão, a ver as coisas como elas são. Então vamos lá. Houve, desde a Eco 92 para cá, a ideia de que para preservar o meio ambiente, para evitar incêndios e tudo mais, nós precisamos criar parques. Sim. Nós precisamos criar santuários e, por exemplo, o Pantanal tem que ser intocado. O Pantanal estava Pantanal com toda a sua biodiversidade, com toda a sua fauna, convivendo com o pantaneiro há décadas. Décadas e décadas, aliás, há mais de 100 anos. Com a sua riqueza cultural e tudo mais. O Pantanal ele é um cenário centenário, né? Exatamente. É mais de 300, 500 anos. Então o que acontecia? Esse pantaneiro, ele vivia ali os ciclos bem em equilíbrio com a natureza. A época das cheias, ele retirava o gado. Sim. Quando voltava, o capim estava verde, colocava o gado comia aquele capim. Quando chegava a época da seca, e o Pantanal seca mesmo, o que acontecia? Havia incêndios, mas o que ocorria? Tinha pouca massa, pouca biomassa. Por quê? Porque o gado tinha comido. Aquele gado também servia de um certo equilíbrio para as onças, para onça de vez em quando comia o pantaneiro sempre viveu nessa convivência.
De repente vem aquela ideia, não pode ter nada. E a biomassa do Pantanal aumentou. Em Mato Grosso, para tudo que é lado, criaram-se parques. E aí nesse parque você não pode fazer nada. O que é que acontece? Um aumento de biomassa muito grande. Com a seca do clima, isso vira combustível puro. Isso foi no Brasil inteiro. E hoje, como controlar esses incêndios sem a ajuda Era a pergunta que eu ia fazer. Uma solução imediata, né? Porque a gente tem que ter uma proposta a longo prazo, que é igual o senhor está falando, mencionando, de criação de parques, situações. E hoje nós necessitamos, né? O ser humano grita socorro, o brasileiro grita socorro por uma situação imediata. Exatamente. Então, que é essa contenção desse fogo. Exatamente. Então nós tínhamos no Pantanal inteiro o gado comendo aquela biomassa, diminuía, e quando chegar na época da seca, você tinha menos incêndios. Você tinha menos parques, portanto, você tinha menos cenários com muita massa. Agora tudo que é lugar parque. O parque não pode mexer, sobe o capim, quando vem o incêndio pega fogo no parque e destrói tudo. Então, a longo prazo precisa se mudar essa mentalidade e a curto prazo eu coloquei um projeto seguinte, para que você isente o proprietário, o produtor rural, quem tem seu sítio, sua fazenda, do imposto territorial rural, para todo aquele que naquele ano ele montar uma brigada de incêndio e que consiga conter para não ter incêndio na propriedade dele. Então, seria uma espécie de incentivo e premiação àquele produtor que conseguir fazer isso. Porque eu vejo muita gente fazendo críticas infundadas na internet, mas produtor nenhum, ninguém que é dono da fazenda quer que sua fazenda pegue fogo. Ele perde tudo. Então, eu creio que a curto prazo seria você incentivar isso. E auxiliado pelo Estado de criar um programa federal de consonância com os governadores, de equipar os corpos de bombeiro realmente com grandes frotas aéreas de combate ao incêndio, frotas aéreas e terrestres, né, para poder fazer esse combate. Tado, vamos falar agora um pouquinho sobre o posicionamento internacional, né, questão de soberania. O senhor acredita que o Brasil enfrenta uma crise de liberdade de expressão e direitos constitucionais? Como vê o papel do Congresso Nacional nesse debate? O Congresso Nacional, a parte dele, tem se esforçado para voltar à normalidade dos direitos civis, dos direitos dos direitos individuais, liberdade de expressão, imunidade parlamentar. E realmente o Brasil enfrenta uma crise, porque hoje nós temos deputado preso por questão de opinião, jornalistas exilados, jornalistas presos, pastores presos, 1000 e poucos presos políticos. Então realmente a gente enfrenta uma crise muito forte nesse cenário, que eu pensei que nós não íamos estar nessa quadra da história brasileira passando por uma dificuldade dessa. Certo. A direção do PL já confirmou sua candidatura ao Senado 2026. Quais são suas principais prioridades para essa disputa? Está certo? O senhor é candidato ao Senado? Olha, a política diz que é como a nuvem, né? Toda hora muda, mas esse cenário está muito dentro da expectativa eleitoral do PL de trabalhar candidatos ao Senado no país inteiro, porque nós vamos ser mudados em 2026, 2/3 do Senado. Serão 54 cadeiras de senadores que serão trocadas. E o PL quer trabalhar para eleger a grande maioria do Senado para fazer as mudanças que precisa. Eu tenho um foco muito forte da gente poder construir essa candidatura aqui. A candidatura do Senado é uma conjuntura e nós estamos trabalhando para isso. Hoje nós temos como candidato, como pré-candidato ao governo, o senador Hélio Fagundes, e como um dos candidatos ao Senado, pré-candidato ao Senado, José Medeiros. Está bem antes, mas é justamente para isso que a gente quer construir com muita competência esse projeto. E fala, tá certo isso de vai ter governador? Queremos ter um governador. Lá na frente, se não for possível, tudo bem, a gente pode ser que abra para composição. Mas nesse momento é José Medeiros ao Senado e Hélio Fagundes ao governo, com exclusividade para você. Mais uma vez agradeço, chegamos ao final do programa com uma notícia dessa, tá? Uma exclusividade. Essa Câmara de Cá, deputado, está fechadinha no senhor, todo o estado do Mato Grosso nos assiste, suas considerações finais, seu abraço, fique à vontade. Olha, Crispim, muito obrigado. Eu queria aproveitar esses momentos finais para alertar a população brasileira. Foi colocado pelo governo
essa semana um projeto muito pernicioso que vai confiscar os valores que estão esquecidos nos bancos. E é muito dinheiro, é mais de 8 bilhões. E que dinheiro é esse, gente? Às vezes, se você teve um consórcio, vá lá no Banco Central, ou então nas minhas redes sociais, você vai ter um link para você acessar se você tem dinheiro esquecido no banco. Às vezes você fez um consórcio, não pegou o fundo de reserva. Então, serviço de utilidade pública aqui no Crispim. E eu deixo meu abraço a todos e agradeço por esse espaço. Mais uma vez, eu agradeço, muito obrigado e que Deus abençoe. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos.